Boa noite. Me chamo Mônica e o meu grupo ficou responsável pela filosofia na Idade Média. A filosofia na Idade Média pode ser considerada como um pensamento filosófico ocidental que preencheu o espaço entre o fim do mundo antigo, determinado pela queda do Império Romano do Ocidente, e teve início a partir da conquista de Constantinopla ou do princípio da reforma religiosa. A filosofia medieval dá-se o nome de filosofia escolástica, que começou meados do século IX. Ela é dividida em dois períodos importantes, que é a filosofia patrística e a filosofia escolástica. Que na filosofia patrística foi a criação pelos pais da Igreja Católica, por isso patrística. E a escolástica foi pela criação de escolas cristãs e monastérios para a formação desses padres. Na idade da filosofia medieval, surgiu o cristianismo, com a Igreja Católica Apostólica Romana, que deteve o poder tanto espiritual quanto político. No espiritual, ela ditava o certo, o errado, o que era bom, o que era ruim. E no político, ela deu regras para o funcionamento social. Quem era senhor morria senhor e quem era pobre morria pobre. Deu também o poder do intelecto. Só quem era da Igreja Católica é que sabia ler e escrever. Na filosofia medieval, tem duas características importantes, que era a fé e a razão. A fé detinha a verdade, que a igreja ditava a verdade. Tudo que ela dizia era verdade e ninguém podia ir contra. E a razão ia com quem? Com a verdade. Era só subordinada da fé, da verdade. Porque a Igreja Católica controlava tudo e todos. Dando continuidade ao que a minha colega falou, né? Eu vou falar sobre a divisão didática. A divisão didática, ela está dividida em até o ano 200, que se dedicou à defesa do cristianismo contra os seus adversários. Do ano de 200 aos 450, do surgimento dos primeiros grandes sistemas de filosofia cristã. Do ano 450 ao século VIII, elaboração das doutrinas já de cunho original. Também é possível dividir a literatura patrística em três períodos: o período anticeno, niceno e pós-niceno. O período anticeno, ele corresponde ao período anterior ao Concílio Ecumênio de Nicéia, 324 anos depois de Cristo, englobando os escritos surgimentos entre os séculos I e o início do século IV. Niceno corresponde aos escritos surgidos entre o início e o fim do século IV. O pós-niceno, ele corresponde ao período entre os séculos V e VIII. Então, a filosofia de Agostinho. Aurélio Agostinho foi um padre que merece destaques entre o clero, da mesma forma que Tomás de Aquino se diferenciou entre os elocásticos, enquanto Agostinho buscava inspiração na filosofia platônica. Tomás de Aquino preferiu os pensamentos de Aristóteles para elaborar a filosofia metafísica cristã, por motivo sensível e compreensível. Então, Agostinho de Hipona, conhecido universalmente como Santo Agostinho, foi um dos mais importantes teólogos e filósofos dos primeiros séculos do cristianismo, cujas as obras foram muito influentes no desenvolvimento do cristianismo e na filosofia ocidental. Ele era bispo de Hipona, uma cidade na província romana da África. Então, de acordo com Agostinho, a filosofia poderia resolver o problema da vida, da qual apenas o cristianismo dava uma solução real. Então, Agostinho desvalorizava o conhecimento sensível em relação ao conhecimento intelectual,
Para Agostinho, Deus era amor, Deus era vida, Deus era luz. Então, a fé de Agostinho era muito grande. Agostinho também desenvolveu estudos sobre pecados, original e livre-arbítrio, para como forma de se livrar do pecado, como forma de se livrar do mal. Sobre a filosofia de Agostinho, se a alma é criada diretamente por Deus ou provém da alma dos pais, a única certeza é que ela é imortal pela sua simplicidade. Agostinho a classificou platonicamente em vegetativa, sensitiva e intelectiva. Para a filosofia agostiniana, como a vontade é livre, poder querer o mal, pois se trata de um ser limitado, capaz de ir ao encontro da vontade de Deus. O pecado, portanto, possui em si mesmo o dado estrutural da pena da sua desordem. E como o homem não pode prejudicar a Deus, acaba prejudicando a si mesmo. No que se refere ao mal moral, existe de fato uma má vontade que provoca livremente o mal. Porém, ela não é a causa eficiente, mas deficiente, sendo o mal não ser que pode vir do homem livre e limitado, e não de Deus, que é puro ser e cria apenas o ser. O bem moral, mas deixou permanecer o sofrimento como consequência do pecado, como meio de purificação. Deus retira o bem do mal, em vez de simplesmente impedir o mal. Agostinho divide em 3 partes a história que aconteceu antes de Cristo. A primeira encontra-se relacionada à história da cidade satânica, após o pecado original. Já na segunda parte, ele se restringe à cidade de Deus, instalada em Israel, de Abraão até Cristo. Na terceira fase, o filósofo volta ao ponto em que tem início da história da cidade de Deus e seus primórdios. Após a vinda de Cristo, acaba a divisão política entre as duas cidades. A igreja passa a ser acessível às almas de boa vontade e que dela não podem partir. Escolástica. A escolástica possui um significado mais limitado quando comparado às disciplinas ministradas nas escolas medievais. Entre elas a gramática, a retórica, dialética, aritmética, a geometria, a astronomia e música. Embora contemple uma conotação mais ampla ao se reporta a linha filosófica adotado pela Igreja na Idade Média, esse modo de pensar, essencialmente cristão, buscava respostas que justificassem a fé na doutrina ensinada pelo clero, considerando como o guardião das verdades espirituais. Essa escola filosófica prevaleceu do princípio do século IX até o final do século XVI, época que representou o declínio da era medieval, sendo a escolástica o resultado de estudos mais profundos de artes dialéticas, assim como a radialização dessa prática no início, ela foi disseminada nas catedrais e nos monastérios para depois chegar às universidades. A filosofia escolástica, ou simplesmente escolásticas, é uma das vertentes da filosofia medieval. Surgiu na Europa no século IX e permaneceu até o início do renascimento do século XVI. O maior representante da escolástica foi o teólogo e filósofo São Tomás de Aquino, conhecido como o príncipe da escolástica. Além de ser uma corrente filosófica, a escolástica pode ser considerada um método de pensamento crítico que influenciou as áreas do conhecimento das universidades medievais. Nesse método de aprendizagem, diversas disciplinas foram inseridas, as quais estão divididas em trídio, gramática, retórica, dialética, quádrio, aritmética, geometria, astronomia e música. São Tomás de Aquino foi o principal filósofo dessa corrente. Segundo ele, o segredo era racionalizar
o pensamento cristão, ou seja, refletir sobre a aproximação entre a fé e a razão. O pensamento de Tomás de Aquino, ou São Tomás de Aquino. Ele foi um monge dominicano que viveu no século XIII e foi influenciado por Aristóteles, Platão e Santo Agostinho. Ele criou um sistema filosófico e teológico próprio, que marcou a filosofia medieval. O tomismo, ou a escolástica, ou a doutrina escolástica dele, foi adotada pela Igreja Católica e caracteriza-se principalmente por tentar conciliar o pensamento, a filosofia de Aristóteles com o cristianismo. A obra de Tomás de Aquino, ela aborda em sua estrutura a composição do mundo feudal, separado em classes e em estamentos sociais. O tomismo ele não foi totalmente aceito pelos escolásticos, só passou a ser aceito na segunda metade do século XVI, quando passou a ser usado como arma de defesa e ataque da Contra-Reforma da Igreja Católica. Tomás de Aquino ficou com a tarefa de mostrar a solução definitiva para o conflito existente entre a razão e a fé. A filosofia e a teologia não são ciências contraditórias. Ambas procuram a verdade e esta é uma só. A filosofia, ela baseia-se no exercício da razão humana, enquanto a teologia na revelação divina. Então, para Tomás de Aquino, nada está na inteligência que não tenha estado antes nos sentidos. Ele tem o objetivo de provar a existência de Deus. Com isso, ele procede a posteriori. Ele não dá ideia de Deus, mas sim dos efeitos por ele proporcionados. Ele utiliza o mundo sensível, cuja existência é dada pelos sentidos, como ponto de partida, como a metafísica de Aristóteles. Ele usa isso para mostrar a existência de Deus de 5 modos, que é a do movimento, que trata do argumento aristotélico, em que afirma não ser possível admitir uma série de movimentos infinita de seres que se movem movendo por sua vez outros seres. Logo é preciso chegar ao motor que se mova sem ser movido. Ele diz que para existir isso precisa de um motor que se mova sem ser movido, que ele diz que é Deus. E da concatenação das causas, que é a da lei da causa e efeito, onde ele diz que tudo está sujeito à causa e um efeito e que precisa de uma causa primeira não causada, que é Deus. E a da contingência, que é a dos seres conhecidos que são finitos, pois não possuem em si próprios a razão de sua existência. Os seres contingentes implicam ser necessários, ou seja, Deus. Ele quer dizer que tudo que a gente tem gira em torno de Deus. Que tudo precisa de um começo, e esse começo sempre vai ter Deus no princípio, porque sem ele não tem como haver um motivo. Então, falando sobre os modos de demonstrar a existência de Deus. O quarto modo é a dos graus de perfeição, onde todas as perfeições possuem graus que se aproximam mais ou menos da perfeição absoluta, que é Deus. Como todos nós, seres humanos, sabemos que Deus é o ser mais perfeito, do mundo. Ele é onipotente. O quinto é a ordem universal, onde diz que todos os seres tendem para uma ordem, não de forma aleatória, mas por uma inteligência que os guia. Isso significa que há um ser inteligente, que é Deus. Deus é o ser mais inteligente do mundo, Não existe inteligência maior que a de Deus. A partir desses conceitos, podemos compreender que Deus é eterno, infinito e onipotente em suas relações com o mundo. A doutrina tomista acredita que a alma é um princípio espiritual que diz que, assim como nós, as plantas também têm alma, os animais. As plantas é a alma vegetativa, os animais a alma sensitiva. Por intermédio de seus princípios éticos, ele também adapta a doutrina de Aristóteles aos princípios cristãos.
onde a ética passa a ser movimento da criatura racional para Deus. Thomas de Aquino elaborou um sistema filosófico, sintético, coerente e fundamental, Atribui a ele o pensamento escolástico, repleto de elementos helenistas e neoplatônicos. Thomas de Aquino considerava a filosofia como uma disciplina para resolver os problemas do mundo. O conhecimento humano passa por dois momentos, o sensível e o intelectual. O conhecimento sensível acontece por meio da impressão da imagem, ou seja, pela forma do objeto material na alma, o que representa o objeto desprovido da matéria. É um conhecimento que é obtido através de sentidos. Já o conhecimento intelectual é um conhecimento que requer mais raciocínio. Ele observa a natureza das coisas em um nível mais profundido em comparação aos sentidos humanos. Na forma sensível, que significa o objeto material na sua individualidade, independentemente da matéria, estão retidos nele como potencial, o inteligível e o universal. Mas, para que isso venha à tona, é preciso descontextualizá-lo das suas condições materiais. E esse procedimento ele só pode ser feito por um agente intelectual, que é capaz de abstrair e desmaterializar o inteligível da representação sensível. É importante também destacar que na filosofia de Tomás de Aquino, a espécie inteligível é o meio pela qual nossa mente entende as coisas extramentares. E isso corresponde perfeitamente aos dados do nosso conhecimento, o que nos assegura de conhecermos coisas e não ideias. Sendo assim, a metafísica geral tem por finalidade o ser em geral, as suas atribuições e as leis relativas, enquanto que a metafísica especial busca estudar o homem em suas grandes especificações, entre elas Deus, o Espírito e o mundo. A concretização de vários indivíduos que realmente existem depende da matéria, que representa o indivíduo no mundo concreto. Além da matéria e da forma como causas constitutivas, os seres materiais eles possuem duas outras causas, que é a eficiente e a final. Ou seja, todo ser material ele existe por causa do cruzamento de quatro causas: a material, a formal, a eficiente e a final. Como o princípio da vida está dentro do ser, sendo denominado de alma, possuem uma alma também as plantas e os animais. Mas para a psicologia racional interessa somente a alma racional. A alma racional desempenha as funções de alma vegetativa e sensitiva. A vegetativa ela pertence à ecologia em geral. Qualquer coisa no mundo que possua movimento no corpo, por exemplo, uma árvore, ela possui alma vegetal. E a sensitiva, ela diz respeito aos seres vivos que possuem a propriedade de sentir, olfato, paladar, tato, visão e audição. Na visão de Tomás de Aquino, existe uma forma só, ou seja, apenas uma alma para cada indivíduo. No homem existe uma alma espiritual unida com o corpo. Manifestam-se atividades espirituais também. A atividade intelectual, ela está direcionada para entidades imateriais, como os conceitos. E na vontade humana, ela é livre e indeterminada, enquanto o mundo material segue regido por leis fundamentais. A vontade apresenta-se como um princípio imaterial e espiritual da alma racional, que é imortal por ser imaterial e espiritual. Tomás de Aquino afirma que a alma mesmo espiritual está junto do corpo material, que é sua forma. Como o corpo não pode existir sem a alma também mesmo imortal não pode viver sem o corpo, que ele serve como uma ferramenta crucial. Ao contrário da doutrina agostiniana, Tomás de Aquino ele ressalta que Deus pode ser conhecido apenas pela demonstração sólida e racional. Foram citados 5 modos, conhecidos também como vias, e podemos ver que todas elas preservam em comum as evidências tanto sensível quanto racional para proceder à demonstração da lógica. É preciso entender que se Deus for conhecido indiretamente só pelas provas, será muito mais limitado o nosso conhecimento de essência divina, como sendo aquela que vai além do intelecto humano de forma divina. Sabemos o que Deus não é, mas conhecemos a sua natureza positiva em função da doutrina da analogia, com base no fato de que o conhecimento certo de Deus deve ser realizado a partir das suas criaturas, fazendo com que o efeito tenha semelhança com a sua causa. A doutrina da analogia remete a Deus a perfeições criadas positivamente,
retirando as imperfeições ou toda forma de limitação. E para concluir, o que conhecemos sobre Deus consiste em um conjunto complexo e incomplexo de negação e de analogias. No que diz respeito à questão das relações entre Deus e o universo, o ponto de partida para solucioná-las está na ideia de criação, ou seja, na produção livre total do mundo por parte de Deus e a partir do nada.